Glórias a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 8 até o verso 10. Versículo 8 e versículo 10. Verso é conversal, poético, poesia. Primeiro Reis 19, de 8 a 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a Sagrada Escritura: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Podem sentar, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu estou aqui na igreja pentecostal das Bem-aventuranças, Avenida Cunha, no CDHU, Cachoeira Paulista. Pastor Márcio e pastora Fátima. Amém, meus irmãos? Lugar da bênção. Você que está ouvindo, assistindo no canal depois, passando aqui por Cachoeira, entra no CDHU e vem aqui adorar a Deus com o pastor Márcio e com os irmãos. Amém? Irmãos, nós estamos lendo um texto onde Elias, o profeta Elias, o profeta que Deus usara com poder, o profeta que lá em Mateus 17, juntamente com Moisés, aparece no Monte da Transfiguração, o representante dos profetas. Moisés, representante da lei, o legislador de Israel, e Elias, que não é um profeta, é escritor, não tem um livro de Elias como tem de Isaías, como tem de Jeremias, mas um profeta ousado, um profeta cheio de verdade, que surge no capítulo 17 de 1 Reis. E quando ele surge no 1 Reis, capítulo 17, ele já chega profetizando que não vai chover em Israel senão segundo a sua palavra. E quando ele fala essa mensagem, o rei de Israel era o rei Acabe, o rei mais perverso do reino do norte. Nós temos dois reis que são extremamente perversos, idólatras, mestres na mentira, mestres no engano, mestres na idolatria. Dois reis, um ao norte, Acabe, o pior deles do norte, e outro do sul, porque a nação de Israel foi dividida em 12 tribos, eram 12 tribos, e 10 ficaram ao norte, com o rei do norte, e 12 ficaram ao sul, Judá e Benjamim. E o rei do sul, o pior deles foi Manassés. Depois você lê, você vai encontrar as passagens bíblicas falando desses dois personagens. E depois você vai encontrar uma particularidade de Manassés, que ele se arrepende e Deus tem misericórdia, porque Deus é misericordioso. Mas voltando aqui para a passagem bíblica, então vem Elias e profetiza que não vai chover em Israel. E a fome foi tão grande, aquela seca foi tão terrível, que num dado momento Elias para um ribeiro de Querite, e ali ele come, ali ele bebe. Deus envia provisão de manhã, envia pão, envia socorro, ele tem água para beber, e escolhe o rei de manhã e vem à tarde e provê para Elias. Mas por causa da falta da chuva, aquele rio seca, e Deus manda então que ele vá para uma viúva, e lá ele se alimenta, ele come, ele bebe e multiplica ainda a farinha e o azeite na casa da viúva. Mas Acabe, um rei pagão, um rei que se desviou, um rei que estava no comando, mas estava sendo comandado pela sua mulher, que era uma treva, Jezabel. E essa mulher Jezabel era uma mulher prostituta, no sentido de prostituição espiritual. A mulher que adorava outros deuses, que servia a outros deuses, que tinha Baal como seu deus principal, tinha Azerá ou Asherá como a esposa de Baal, um dos seus deuses, e outros tantos que ela servia e adorava. E quando Acabe casa-se com ela, e essa mulher perversa, terrível, tenebrosa, começa a matar os profetas e persegue os profetas. E o profeta Elias, que era um profeta cheio de verdade, cheio de unção, cheio de ousadia, num dado momento ele sente o que um homem natural pode sentir também. Um homem naturalmente pode sentir: o medo. E o medo, ele faz três coisas em nossas vidas. O medo, ele inibe o nosso potencial, neutraliza nossos sonhos e nos faz tornar atrás.
Naturalmente o homem vai sentir medo em algum momento. O medo, em alguma medida, em algum momento, ele até é bom, é providencial. Se você não tiver medo de uma caixa de energia aberta com os fios ali faiscando, você vai colocar a mão. Este medo é um medo de provisão. Mas tem um medo que é um medo que faz você parar, que faz você voltar atrás, que inibe o seu potencial. E aconteceu isso na vida do grande profeta Elias. Eu citei agora há pouco que ele é um dos dois que apareceu para Jesus lá no Monte da Transfiguração, Mateus 17, versículo 1 em diante. De maneira que quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem cheio da graça, cheio de poder, cheio de autoridade, mas também um ser humano, como nós somos, porque às vezes nós estamos lá em cima e outras vezes lá embaixo. E eu costumo dizer que nossos altos não devem ser muito altos, porque podemos subir para a cabeça, esquecer em quem nós confiamos. E não pode ser muito baixo, porque a gente pode cair e fica difícil levantar só a graça e a misericórdia de Deus. Mas nós buscamos fazer o que Paulo ensina. Olha, ele ensina antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para termos equilíbrio, graça e conhecimento. E Elias, então, num dado momento, ele soube que Acabe foi contar, foi choramingar para a sua esposa Jezabel. Olha o que ele fez. Ele matou os profetas de Baal, 400, e matou os profetas de Aserá, 450. 450 de uma deusa e 400 de Baal, de Deus daquela mulher. Você vai olhar nos versículos anteriores, no capítulo 18, você vai ver o momento em que Elias desafia os profetas de Baal. E os profetas de Baal só eram 400, mais 450 de Aserá. Começa então a invocar o seu Deus numa peleja que Elias então determinou. A nação de Israel estava distante de Deus. A nação de Israel não queria saber de Deus. A nação de Israel se afastava de Deus. E nesse texto que eu li com vocês, já que eu volto aqui no Baal e na Aserá, nesse texto que eu li aqui, eu quero dar o título desse sermão: Características da apostasia. Repitam comigo: características da apostasia. E o que é apostasia? O que é apostatar? Apostatar é deixar, é afastar, é abandonar, é se esquivar, é se excusar, não fazer, não trabalhar. No geral, no original, é afastar-se, deixar Deus. Apostatar de Deus é deixar Deus. Às vezes você está na igreja, mas não está em Cristo. Às vezes você vem para o culto, mas não está no Senhor. Às vezes você vem para o ritual. É quarta de manhã, é quarta à noite, é quinta de manhã, é quinta à tarde. É o ritual, acostumou desde pequeno, mas seu coração está lá longe, seus lábios estão lá longe. O lábio até fala alguma coisa, mas o coração está bem distante. Isto é apostasia. E você nunca viu tanta apostasia como temos visto nesses últimos tempos. Os tempos são finais. Breve Jesus voltará. Por isso está acontecendo o que está acontecendo. Porque ele disse, por causa da iniquidade aumentar, o amor de quase todos se esfriaria. Antigamente, os crentes vinham para a igreja domingo de manhã, ficavam na escola dominical, tinha ensaio, tinha culpa livre à tarde, tinha culpa à noite, segunda-feira tinha ensaio, terça não sei o que, quarta não sei o que. Tudo bem, os tempos são outros, e eu concordo, mas o mesmo Jesus continua sendo fiel, verdadeiro, ontem, hoje e eternamente. Costumamos dar muitas desculpas para não servir a Deus, para não trabalhar, para não termos compromisso com o Senhor. Isso é sinal da apostasia. E aqui Elias, fugindo de Jezabel, fugindo da morte, fugindo por medo, ele teve medo. O homem que enfrentou 850 profetas, a multidão de Israel, desafiou o povo e disse: olha, o Deus que respondeu com fogo é Deus. Então os profetas de Baal aceitaram o desafio. E aceitando o desafio, Elias pegou 2 bezerros, mandou que se cortassem, picassem e fizessem com eles seus sacrifícios. Façam vocês primeiro, porque vocês estão em maior número. E Elias estava ali só, e o povo só ouvindo, o povo, a multidão estava ali. E quando ele faz esse desafio, os profetas de manhã, Baal, começaram de manhã, e foram clamando, e foram orando, e foram tentando, e vai de cá, e vai de lá, e nada de fogo descer, e nada de manifestar Baal, e nada desse Deus falso responder, nada de acontecer. Quando deu meio-dia, então eles começaram a continuar se cortavam, subiam naquele altar e pulavam e etc, e nada acontecia. Então quando deu meio-dia, Elias começou a zombar. Pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, pode ser que o Deus de vocês esteja viajando, pode ser que ele esteja dando uma palestra, pode ser uma outra coisa qualquer. Vai clamando, vai Elias zombando deles, e eles clamavam a Baal. Mas quais são as características? Já volta aqui em Elias o profeta. Quais são as características? Vem comigo, versículo 10 do capítulo 19.
Ele vai, então ele foge. Come a comida que o anjo lhe fornece. Ele come, ele se fortalece. No versículo 3 em diante você vai ver que ele entrou e achou que entrou debaixo de um pé de zimbro. E debaixo do pé de zimbro ele estava desgostoso. Ele estava ali com uma crise de ansiedade, uma crise de. Como é que fala? Quando a pessoa tem. Não é ansiedade, não, outra lá. Depressão. Ficou depressivo. Entrou debaixo de um pé de zimbro e ficou lá. Ele queria morte, desejou a morte. Ele estava com medo de morrer e desejando a morte. Presta bem atenção nisso. Tinha uma mulher que queria matá-lo, mas ele não queria morrer. Mas a depressão faz isso. Ele não quer morrer. O que tenta se matar, ou até que se mata, ele não quer se matar. Ele quer matar aquilo que o está matando, que o está agoniando. Essa é a grande verdade. Se aquele que se mata pudesse voltar atrás, já matou, mas não tem como voltar, ele gostaria de voltar. Porque é algo terrível, é algo tenebroso. De maneira que ele entra debaixo do pé de zimbro, ele quer morrer, deseja a morte. E já disse assim, já basta, verso 4, não quero mais, sentou lá e ficou, deitou e dormiu. Mas veio o anjo, verso 5, e tocou nele, e disse, levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse, levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali, ele foi para uma caverna. Ele sai debaixo de uma árvore, pé de zimbro, e vai para uma caverna. Desgostoso, querendo esconder, querendo fugir. Eu quero dizer uma coisa: não adianta querer esconder e fugir de Deus. Deus não te pega na curva, Deus te pega na reta. Porque Deus é sério naquilo que Ele faz, Ele é sério naquilo que Ele trabalha, Ele é glorioso e é misericordioso. Mas tem hora que vai querendo puxar a corda e vai dizer o basta. O basta não vem do profeta, o basta vem de Deus. Aleluia. Exaltado seja o grande rei eterno mestre. O basta que Elias queria não era o basta real. O basta só pode vir da parte de Deus. E diz Deus para ele: basta, come, porque a comida que tu vai comer vai te dar para muito tempo. E diz o texto: ele entrou então numa caverna. 40 dias no caminho. Verso 10 agora. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, primeira característica da apostasia, deixaram a tua aliança. Diga comigo: deixaram a tua aliança. Quando o homem, a mulher de Deus, quando uma igreja, quando uma comunidade, quando o povo de Deus abandona a lei, a aliança, a palavra de Deus, você pode ter certeza que vai de mal a pior. Toda igreja que abandona a palavra, todo crente que abandona a palavra, todo crente que não medita na palavra, que não estuda a palavra, que não vive a palavra, que não prega a palavra, que não canta a palavra, que não louva a palavra, que não anda na palavra, ele irá de mal a pior. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais Deus se revela a ti. Quanto mais Deus se revela, mais você foge do pecado. Quanto mais você foge do pecado, mais se aproxima de Deus. Quanto mais aproxima de Deus, mais a glória se manifesta. Quanto mais a glória se manifesta, os prazeres carnais e mundanos não tem sentido, porque você quer mais e mais e mais de Deus. Aproxima de Deus, Deus se revela, santifica-se, Deus vai manifestando. Quanto mais isso acontece, mais a igreja vai para a aliança. Exaltado seja o Cordeiro de Deus, Criador dos céus e da terra. Meus queridos e santos, amados do Senhor, eleitos de Deus, vocês entendam bem. Primeira característica: deixaram a tua aliança. A palavra. O que diz a palavra? As pessoas não estão mais buscando a palavra, não estão entendendo a aliança, não estão entendendo quem fez. Presta bem atenção: eu e você pecadores, eu e você corrompidos, eu e você perdidos, destinados ao inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você pecadores, que Deus nem sabe o traço de pecado que eu sou, mas Ele veio resgatou, redimiu, perdoou, levantou e fez uma aliança. Ele disse: esta aliança é a nova aliança no meu sangue, porque no sangue dele tem perdão, no sangue dele tem justificação, no sangue dele tem compra e tem pagamento. Ele compra, ele paga, ele resgata, ele redime. Se tem alguém aqui que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e aliançado com esse sangue de Jesus, levante a sua mão para adorá-lo por um segundo. Levante a sua mão e glorifica ele por um segundo, porque nós temos uma
abandonou a aliança. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Mas os tempos são outros. Mas o tempo está mudado. Precisamos dar uma arrumada na Bíblia. Precisamos ressignificar a Bíblia. Precisamos, não, mas não é bem assim, não é não. É assim, pecado é pecado. E eu digo a vocês, há pecadinhos e há pecadões, sim. Alguém diz pecado é pecado, não tem não. Tem pecadão e tem pecadinho. Tudo é pecado. Mas tem um, Jesus disse, ele vai receber maior açoite. E outros, menos, evidentemente. Assim como a premiação do galardão será para uns maior e para outros menos. Quem fez mais, recebe mais. Quem fez menos, recebe menos. Nós, sendo injustos, sabemos julgar alguém. Opa, o rapaz roubou uma bala, é pecado. O outro matou. Quem recebe mais ações? O que roubou uma bala ou o que matou? É evidente. Imagina o nosso Deus e o nosso Senhor. Mas agora, eu quero dizer uma coisa: não abandone a aliança. Não abandone a palavra. Não deixe o evangelho. Não troque a palavra de Deus. Não troque por invenções. Não troque por mensagens que estão saindo por aí nos últimos tempos. Que temos que ressignificar a Bíblia. Que temos que buscar uma outra forma de servir a Deus. Não, não, não. Deus não mudou. Os tempos são outros. Mas Deus continua sendo o mesmo. A palavra tem o mesmo poder. Desde o princípio. A palavra tem poder. A palavra santifica. A palavra restaura. A palavra reforça. A palavra licença. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Levanta sua mão e glorifique. Meu Deus. Isaías 28, verso 18, verso 16 e verso 18. Eu vou citar. Eu vou ler, vamos lá. Isaías 28. Corre comigo. Isaías 28, verso 15 e verso 18. Verso 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte. Você leu isso? Está escrito isso aí? Para a nação, para o povo de Efraim e de Judá. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque vos pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. 18. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Deus estava tratando com o povo, estava corrigindo um povo. Olha para cá, Deus estava acertando com o povo, porque Deus é misericordioso. Tem hora que ele trata, tem hora que ele peça, porque nosso Deus é um fogo que consome. Deus é um fogo consumidor, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O povo tem medo do diabo, de encruzilhada, de vela preta, de galinha preta, de não sei o que, tem medo de tudo. Mas não tem medo, não tem medo do Senhor. E ainda fala assim: Deus sabe todas as coisas. Opa, isso não é para te dar medo? Se Deus sabe tudo que de fato Ele sabe o meu pensamento, o seu pensamento, o que você quer, deixou de querer, as intenções malignas, os pecados, os desejos mais perversos que podem estar em nosso coração, porque do coração procede prostituições, adultério, mentira, engano. Mas Deus é a fonte gloriosa que lava, redime e que muda nossa vida. Colossenses 3, verso 1: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, as coisas que são de cima e não as de baixo. Glória! E esse povo estava em rebelião com o Senhor. E este acordo, essa aliança com a morte, significa o seguinte: fizemos um acordo com a mentira e com o engano. Vamos levar assim no engano e na mentira. Vamos servir assim. Deixaram a aliança para se aliançar com a morte, com o inferno e com a mentira. Quando o homem abandona a palavra, abandona a lei, abandona a obra, abandona o evangelho, apostata, a primeira coisa é esquecer a palavra, deixar a palavra do lado. E quando deixa a palavra de lado, então ele faz uma aliança com a morte, com o inferno e com a mentira. O que significa isso? É acreditar e acreditar na mentira e no engano. Porque se chegar alguém pregando aqui que tem um anjo marchando com uma espada, com isso, com aquilo, o povo vai gritar, vai pular e vai rodopiar. Mas se vem um pregador, vem falar o que eu estou falando aqui, muitas vezes ficando assim: ai meu Deus, podia ser outro, aquele que fala da chave, da bandeja com vitória, do envelope da vitória. Mas o certo é que nosso tempo aqui é curto. Eu não estou aqui para brincar de pregador, não estou aqui para brincar de profeta. Eu vou dizer uma coisa: ou a nossa aliança é com o Senhor, ou é a aliança com a morte, com o inferno e com a mentira. Meu Deus.
aliançado. Pergunta para ela aí: com quem que é a sua aliança? Aleluia. Jeremias 2, versículo 13 diz assim: o meu povo me deixou e cavou cisternas rotas, rachadas, que não podem reter as águas. O versículo que eu não li, eu li o 15, o 16 e pulei para o 18. Mas o 17 você vai ver que o Senhor Deus colocou uma pedra de esquina, uma pedra de firmeza. E quando estes estiverem firmes nessa pedra, está tudo certo. Mas se a aliança for com a morte, com o inferno e com a mentira, vão de mal a pior. Primeira característica do peregrino, de um apóstata, e que eu tenho uma mensagem que chama essa também. 3 características do peregrino. Peregrino está passando pela terra? Não, está passando para ir para um lugar. E na apostasia, primeira característica: deixam a aliança. Vem comigo. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Deus, Senhor nosso Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança. Era pertinente a questão de Elias. Porque está servindo Deus, então um povo que não quer saber de Deus. E depois que o fogo desce, consome o holocausto, porque o profeta de Baal gritou, chorou. Então, meio-dia, Elias então começa a zombar, e eles vão até tarde. O sacrifício da tarde é às 3. Então, já que não deu nada, deixa comigo então, agora é minha vez. Ele conserta o altar, pega 12 pedras, conserta o altar, preste atenção. Arruma o altar que estava no alto, não era para ser lá, mas nessa ocasião o povo estava cada vez mais desperto, então ele vai lá e coloca, arruma o altar e pede para encher 4 cântaros de água 3 vezes, 12 pedras, 12 cântaros de água. Pega o animal e coloca lá em cima e derrama água 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 cântaros, 3 vezes, 12 cântaros de água. Ele faz uma valeta em volta do altar, de maneira que quando a água ia encharcando, para não aparecer fogo estranho. Não adianta vir aqui com fogo estranho porque está encharcado. Fogo no ouro não vai adiantar. Se colocar um braseiro não vai adiantar. Se tentar inventar uma história não vai conseguir. Se tentar fazer um fogo estranho aqui não vai dar certo. O fogo estranho não vai dar certo na casa de Deus. Ele pode parecer muito tempo, até 10 tempos, mas Deus trata. O fogo estranho vai sair em nome de Jesus de Nazaré. Então ele ora: Senhor Deus, tem feito isso na tua presença. Uma oração rápida e curta: mostra que tu és Deus em Israel. E Deus responde com fogo: desce o fogo do céu, queima o holocausto, queima o altar, até aquelas pedras, inclusive aquela água que estava na valeta, em redor do altar. Deus desceu o fogo do céu. E diz o povo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, porque viu o fogo de verdade. Quando o fogo de verdade está, nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Quando o fogo de Deus existe, a palavra de Deus, que é fogo, ela faz mover a alma e o coração do pecador e da igreja do Senhor. Jeremias 23, verso 29: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha, é a palavra que é fogo. E o fogo vai descer do céu e vai queimar o holocausto. Pode jogar água, pode encharcar, que o fogo de Deus vai queimar. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No Salmo 109, verso 17 está escrito: visto que não quis a bênção, ela se afaste, já que a maldição que venha sobre ele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 8 a 11, está escrito o seguinte: que a manifestação do anticristo vai ser um engano terrível, e as pessoas não obedeceram ao engano, porque não amaram a verdade, que é o Evangelho e a palavra de Deus. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, que é aliança com o pecado, que é aliança com a mentira, que é aliança com a morte, com o inferno. Siga, mas isto é apostasia, é distância de Deus, mas que é aliança com Deus. Hoje então se debruce diante dele e clame grandemente: Senhor, desce o fogo, queima o mal, desce o fogo, purifica, desce o fogo, santifica, desce o fogo, segunda característica, é assim a palavra do Senhor: derrubarão os teus altares. Diga comigo: segunda característica da apostasia. Derrubaram os teus altares. O que significa altar? Significa lugar de adoração. Altar significa local de colocar glória, louvor e adoração ao Senhor.
Quantos de nós, servos do Deus vivo, não temos mais um altar levantado? Quantos de nós, nosso altar está só o pó, como diz o povo, quebrado e em ruínas? Você lembra comigo que antes de descer fogo do céu, antes de oferecer o sacrifício, antes de tudo, Elias consertou o altar. Altar em ruínas não vai produzir. Altar em ruínas não vai fazer que o Senhor receba o nosso sacrifício e a nossa adoração. Não adianta você ser um crente de aparência, tem que ter um altar levantado. Não adianta colocar a Bíblia embaixo do braço, um cabelinho passar no gel, ou uma roupinha de crente. Não adianta, temos que ter um altar levantado. Se alguém aqui hoje com o altar quebrado, Deus vai fazer que o seu altar seja levantado, mas você vai buscar a pedra e você vai fazer aquilo que tem que ser feito, colocar cada coisa no seu lugar, abandonar a imundícia, abandonar o pecado, deixar de lado aquilo que atrapalha e colocar diante de Deus a adoração, louvor e glória ao seu santo nome, porque só Ele é Deus, e o crente que não é apóstata, ele tem o altar levantado. Está difícil da glória a Deus, querido? Vai ficar pior. Eita glória! Vai ficar pior. Aleluia. Exaltado seja o Cordeiro de Deus. Pergunta para o seu vizinho: o seu altar está em pé ou está uma ruína? Oração? Nunca mais. Buscar a Deus? Nunca mais. Meu Deus. Há quanto tempo não vai mais madrugar no joelho buscar a Deus? Há quanto tempo não tem aquela fome, aquela vontade de Deus? Antigamente era chuva de canivete que estava na igreja. Antigamente podia estar o calor de rachar, vinha para a igreja. Antigamente não tinha novela que te tirava do culto, não tinha jogo de futebol final que não tirava do culto. Meu Deus, qualquer coisinha no TikTok, qualquer coisinha está arrancando, não quer mais saber. Isso é altar em ruína, e altar em ruína é sinal de apostasia. Deus vai banir, vai cortar, vai arrancar os apóstatas. Deus quer o seu povo com o altar levantado. Quanto quer levantar o altar? Aqui nesta noite, levante essa mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Levítico 6, versículo 13: e o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Levítico capítulo 6, o sacerdote colocava a lenha no altar. A lenha é você que põe, mas o fogo é Deus que desce. Levítico 9, verso 24: que Deus desceu fogo do céu e acendeu o altar e consumiu o holocausto. Levanta o altar, coloca a lenha, que o fogo é com Deus, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Olha para ele e fala: põe lenha, e o fogo deixa com Deus. Aleluia, exaltado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceira característica da apostasia. Elias disse, perdão. Deixaram a tolerância. Estou sendo extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tolerância. Derrubaram os teus altares. E mataram os teus profetas. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Meus queridos, eu tenho décadas pregando o Evangelho. Não comecei hoje, não. Faz tempo. Faz tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu tenho visto uma geração de profetas sendo estagnados, mortos, dilacerados, porque muitos usurpam o lugar e não deixam o profeta falar. Querem um profeta que fale: ei, vai ficar rico hoje, hein? Ou um profeta que diz: olha, hoje chega a limusine na sua casa. Não tem ninguém para pagar o PVA de um Fusca. Vai pagar o PVA de limusine. Eita glória! Ah, mas Deus pode fazer que tenha um e tenha outro. Claro que ele pode. Mas o Evangelho não é para ganhar dinheiro, meu querido. O Evangelho é para ganhar almas. O Evangelho não é para enriquecer o Deus de ninguém, não. Se Deus quiser enriquecer, Ele vai dar condições, vai prosperar. Que Deus te abençoe. Trabalhe, estude, monte de preço e fique rico e glorifique
glorifique a Deus, invista no reino, invista em missões. Mas isso não é evangelho. Evangelho é cruz, evangelho é preço, evangelho é porta estreita, evangelho é sofrer, evangelho não é fácil, não é para meninos, não é para frágeis, não, no sentido de não querer, é para aquele que ainda que é fraco, ainda que é frágil, ele vai fortalecer pelo seu Espírito e assim nos fazer lugar na sua presença. Púlpito não é para moleque, púlpito não é para criança, púlpito é para homem e mulher cheio do Espírito de Deus. Tem profeta sendo morto porque meninos estão sendo usados e sabe a custa do que e a quantas. Eu me lembro do livro de Atos 16, quando Paulo chega a uma cidade, uma certa região, e em Filipos, e de repente uma menina vai cantando, vai gritando, vai dizendo atrás dele: esses aí, Paulo e Silas, esses que estão anunciando são verdadeiros homens de Deus. E ela era uma escrava duas vezes, porque ela era uma escrava dos seus senhores, que fazia adivinhações e ganhava dinheiro para os seus senhores. Então ela era escrava dos seus senhores e de espíritos malignos. Isso aconteceu um dia, nem dois, nem três, alguns dias. Paulo passava com Silas e ela vinha atrás. Esses são homens de Deus, eles estão anunciando a plena verdade. Glória a Deus. Então Paulo olha para aquela criança, aquela moça, e fala: espírito imundo sai dela. Ela fica liberta. E aí criou-se um reboliço, porque seus patrões, os seus senhores, os seus donos, perderam a forma de ganhar dinheiro. E tem muitos jovens sendo usados para ganhar dinheiro para alguém. Alguém está ganhando dinheiro nas custas de alguém. Eu repito e falo: púlpito não é para criança. Criança aprende na escolinha, na escola dominical, e vai crescer e vai ensinar bonitinho. Quando chegar a idade madura, a idade de profeta, a idade de pregador, conhecendo a palavra, conhecendo a doutrina, estudando, estiver preparado por Deus, então vai pregar. Vai pregando aqui e ali, no culto livre, no culto da casa, e de repente vai pregar para onde Deus quiser. Mas não é para criança. Culto é lugar para homens e mulheres de Deus, cheio da graça, cheio do poder, comprometidos com a verdade. Meu Deus. Aleluia. Santo Jesus. Ficou difícil de dar agora, né? Meu Deus. Mataram os teus profetas. E a igreja que tem profeta, não falando de profeta só de eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, falo contigo, não. Estou falando de profeta que abre a palavra e rasga o peito e fala. Nem que nunca mais ele pregue naquele lugar. Ele tem que pregar sabendo que nem que a cabeça vá num prato, a mensagem tem que ser entregue. Quantos querem ser profeta de Deus para anunciar a glória de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus? Começa a ler a palavra como você nunca leu. Começa a estudar a Bíblia como você nunca estudou. Talvez você lia o capítulo 2, 3, até 10, 15 e parou. Por que parou? Porque é o momento que vai esfriando e vai parando, e alguma coisa acontece e outra, e às vezes até as circunstâncias. Porém, Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: o profeta vai levantar. Deus ainda tem profeta. Escute o que eu vou dizer. Elias reclamou: mataram teus profetas. Primeira coisa, abandonaram, deixaram a aliança. Segundo, quebraram, destruíram os teus altares. E terceiro, mataram os teus profetas. E só eu fugi. Só eu escapei. Não, filho. Eu não. Não tem só eu que não. Tem mais aqui, tem mais lá, tem mais lá, tem mais aqui, tem mais acolá. Tem só um não, filho. Vira um pouquinho a página aí. Vai comigo ali, ó. Vira um pouquinho aí. 1 Reis 18. Vou ler alguns versículos. 1 Reis 18, verso 1. Até o versículo 4. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, ouça, destruindo Jezabel, está cheio de Jezabel destruindo profetas, está cheio de mulher Jezabel, espírito de Jezabel, destruindo pregadores e ministros do Evangelho. Mas Deus tem ainda os seus. Escute o que eu vou dizer. Obadias tomou 100 profetas. Quantos profetas
50 profetas num campo e 50 no outro campo. E se você ler com atenção, Obadias, não é o profeta Obadias do livro, não, é outro. Obadias, ele era um mordomo do rei Acabe, mordomo da casa de Jezabel. E esse mordomo, porque Deus pode entrar nos maiores terríveis anos de pecado e perdição e levantar os seus da vida. Deus pode tirar você do bicho do pecado, e aonde você trabalha, aonde você está, pode ser uma treva, mas Deus ainda tem os seus. E Obadias foi usado pelo Senhor, porque ele temia muito ao Senhor. Porque profeta que é profeta, ele teme a Deus, tem temor do Senhor, tem temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Obadias separa 50 numa caverna e 50 em outro canto, uma caverna também. Ele vai e pega água e pão. Olha, de onde vinha a água? Se a seca era extrema, mas havia certamente, evidentemente, no Palácio Real, os reservatórios. Havia certamente, sem sombra de dúvida, porque tinha água lá e tinha pão lá. Havia reserva de farinha, havia reserva de azeite, havia provisões para o rei e para a Jezabel, aquela treva. E ela matou profetas, perseguiu profetas. E Elias tinha uma razão de ser, do seu medo, da sua falta de coragem. De maneira que então Obadias separa 50 e 50 e sustenta com pão e água. Porque Deus tem nos seus. Nem que tenha que ficar numa caverna. Não aceita o suborno para pregar. Não aceita a mentira para pregar. Não aceita a aliança com a mentira, com a morte, com o inferno para pregar. Aí ele seja debaixo de pão e água numa caverna, num lugarzinho pequeno e longe. Mas Deus te conhece. Deus sabe a sua vida. Deus sabe o seu cruzamento. Deus sabe a sua chamada. É Deus que sustenta. Se ele quer pregar para levantar grandes eventos, ele faz. Se não quiser, em pequenas igrejas também tem que ter ótimos pregadores. Deus faz assim, meu querido. Então ele separa 50 e 50. E Elias esquece disso. Porque ele fala: e mataram os 10 profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida. Mas se você observar no livro de 1 Reis aí, do ladinho, capítulo 19, está escrito assim: 1 Reis 19, versículo de número 18. Eu vou ler o 17 e 18. E há de ser o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Porque ele está na caverna e Deus chama Eliseu, ele se envolve na sua capa e sai da porta. Passa um fogo, passa um terremoto, passa um vento forte e Deus não fala com ele. Mas uma voz mansa e suave, Deus fala com ele e dá instruções. Você vai fazer isso, isso e isso. Vai consagrar, vai colocar um profeta no seu lugar. Porque Deus sempre tem um para substituir o outro. O único que é insubstituível é o Senhor nosso Deus. Eu conheço pregadores que não pregam mais. Eu conheço pregadores que voltaram para a cocaína e não saíram mais. Crack, inclusive. Eu conheço pregadores que morreram longe do Evangelho, inclusive que pregou por mim. Eu conheço pastores que estão distantes, abandonaram, largaram, apostataram, morreram. Conheço. Eu conheço homens, mulheres que não mais vêm à casa do Senhor, que não mais adoram, que não querem mais nada. Eu conheço pregadores que foram para outras religiões terríveis, tenebrosas, idólatras e feiticeiras. Eu conheço, infelizmente eu conheço. Mas eu quero te dizer, Deus ainda conserva os seus. Vem comigo, verso 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ele tem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram diante das trevas, diante do pecado, diante da mentira, diante do engano, não se corromperam. Eu não sei quantos pregadores Deus tem aqui, e quantos Deus daqui ainda vai levantar. E não pense que você está velho, porque velho é o diabo. Você pode ter 50, 60, 70, 80. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Os jovens certamente caminharão e fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão no último céu, não vai ter cansaço. Aleluia, aleluia.
Amós falou o seguinte: não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas Deus me tirou após o gado e me mandou a profetizar, a pregar, a anunciar. Em outra passagem ele fala: disseram que eu estou cheio do Espírito do Senhor para anunciar a iniquidade de Israel. Deus tem profeta. Aleluia. Tem profeta para falar a verdade. Fique de pé, minha igreja. Deus tem profetas ainda. Muitos morreram, muitos caíram pelo caminho, muitos deixaram de fazer. Mas Deus nesta noite nos trouxe. Eu digo nos trouxe porque vimos eu e minha esposa. Quando eu prego, ela prega também. Glória a Deus. Ela está quietinha ali, mas ela está pregando comigo. Porque ela ora comigo, porque ela ora comigo. Às vezes, madrugada, de joelho dobrado, segura na minha perna, meu calcanhar. Está olhando, buscando Deus. Usa. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa nesta noite. As apostasias estão aí. A apostasia está aí. E essa apostasia está tirando o povo do curso, da direção, da vontade de Deus. E a estratégia do maligno, presta bem atenção, ele é como um dragão, ele é como uma serpente. O dragão, ele vem arrebentando tudo, como no passado fez, matou crente, destruiu quem, levou para a prisão, levou para as arenas, morreram diante de leões, de tigres, de animais ferozes, faziam isso. Alguns lugares ainda fazem, decapitam, matam, destroem crentes, cortam a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, e o crente na glória, em muitos lugares. Mas em outras estratégias, que eu acho até pior, mais perversa, mais perigosa, bem como a serpente. Se um cavalo passar ali na rua, você vai ouvir o cavalo. Se passar na esquina de baixo, pouco a pouco, você vai ouvir. Mas se entrar uma serpente aqui, se entrou agora uma serpente, ninguém ouviu, porque ela não tem barulho. É silenciosa, quietinha. Uma certa feita eu estava na frente da televisão, vendo um programa, na cidade que eu morava, era uma pequena chácara, e de repente eu vendo lá assim, meus olhos, uma serpente vermelha, aquela coral, não sei se era falsa, verdadeira, não ia perguntar para ela, né? Ela pegou e entrou assim, silenciosa. Na outra ocasião, nessa mesma cidade, trabalhando na portaria de uma fábrica, sentado ali, daqui a pouco entrou uma outra, não sei que cinza, rajada, sei lá que cobra que era aquilo. Silêncio! Eu estava ali lendo a palavra nesse dia, estudando a palavra, quando é silenciosa. A estratégia maligna é a serpente antiga, o dragão e a antiga serpente. Uma hora vem arrebentando, destruindo, quebrando, matando, estraçalhando, arrebentando com tudo. Outra hora vem silencioso. Não precisa disso. Para que santificar? Para que buscar a Deus? Para que orar? Para que servir a Deus? Vamos fazer só uma coisa assim, sem palavras, sem nada. Vamos fazer um negócio, um clube social. É um shopping, é um segmento do shopping, é um braço do shopping. Aqui não precisa ser aquele negócio, não, querido. O Evangelho é cruz, o Evangelho é sangue, o Evangelho é justificação, o Evangelho é a palavra, o Evangelho é arrependei-vos e creiam no Evangelho. Aleluia. Levante a sua mão ao céu, vamos orar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor.